Pessoal, aqui nesse exemplo, eu vou fazer a média, ou seja, eu vou somar os valores e dividir por 4, e depois eu vou fazer uma testagem com o que a gente chama de funções C aninhadas. Então, a gente já fez alguns exemplos com a função C, e agora a gente vai testar várias coisas. Então, por exemplo, primeiro que eu vou fazer a média. O que vai ser essa média aqui? Vai ser igual à soma desse mais esse, pressionar Shift, esse mais esse, dividido por 4. Então, essa vai ser a média, tá? Então, eu fiz a soma dos trimestres, desse aqui mais esse aqui, e dividi por 4, considerando 4 trimestres. Aí, vou reproduzir a fórmula e ele deu as minhas notas. Esse é a média. Eu poderia até chamar aqui de resultado final, depois vocês vão entender aqui. Deixa eu só tirar meu caps lock. Meu resultado final. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer testagem de várias funções de C. Então, o que a gente chama de funções aninhadas. Deixa eu dar um zoom mais próximo aqui. Vou deixar ali e vou botar igual C, abre parênteses. Então, se essa média aqui, que é o meu F2, for maior que 90, ponto e vírgula, entre aspas, ele vai, dei enter se querer, ele vai levar A. E A aqui eu quero maiúsculo. Então, fiz a meu primeiro C. Aí, eu quero botar mais testagens, ponto e vírgula. C, de novo, F2 for maior que 80, ponto e vírgula, ele vai levar o B. O B tem que estar aqui, ó, dentro das aspas. Então, testei, ó, se F2 for maior que 90, ele leva A. Se F2 for maior que 80, ele leva B. Ponto e vírgula. Vou botar outro C. Se F2, de novo, F2 for maior que 70, ó, se F2 for maior que 70, ponto e vírgula, ele leva C, tá? E se ele tiver nota abaixo de 70, ou seja, tudo isso aqui que eu tô testando é o verdadeiro. Ponto e vírgula, ele leva D. Então, ele vai saber, ó, se ele testou tudo isso. E ele pode testar, se não me engano, até 60, só que daí vai ficar muito grande. Senão, ele leva D. Só que para cada C que eu abrir, então, eu testei 1, 2, 3. Aqui eu vou ter que fechar 1, 2, 3. Vou ter que fechar todos esses. Fechei. Enter. Deixei a mais ali. Fechei 3. Enter. Ó, tem que fechar os 3 porque eu abri 3 testagens, ó. Então, a primeira, a segunda e a terceira. Então, esse aqui é que se ele é verdadeiro. Se ele é falso, ele retorna D. Então, o que eu quis dizer ali? Se é maior que 90A, se é maior que 80, B. Se é maior que 70, C. O restante é D. Então, ali ele levou um B. Eu vou arrastar a fórmula para cá. Ah, e aqui ele não entendeu aquele último ali. Deixa eu só ver aqui. Ok. Ah, tá. O D tem que estar entre aspas duplas. Me esqueci daquele detalhe ali, ó. Tem que estar entre as aspas duplas. Vamos ver se eu coloquei. Enter. Vamos só modificar aqui. Senão ele retorna D entre aspas duplas. Encerra. Agora eu vou trazer para baixo. Ok, e ele corrigiu. Só me esqueci das aspas duplas no final. O D não pode estar sem as aspas, ó. Então, ele retornou. Se for igual, se vocês tiverem uma nota, por exemplo, igual a 90, vocês vão botar ali, ó, maior
desculpa, não é mais, maior ou igual a 90, ele retorna, né? B, ó, aí tem que corrigir na fórmula. Daí ele retorna A, desculpa. Se F2 foi maior ou igual a 80 e maior ou igual a 70, porque vai que ele tenha uma nota 70. Então, ele recebe aquele lá. Então, a gente mudou isso na fórmula. Se F2 foi maior ou igual a 90, A maior ou igual a 80, B maior ou igual a 70, C, e o restante, ou seja, o que não estiver sendo testado, leva D, que no fim foi aquela nota lá. Vou só botar a outra fórmula para lá e ele ficou igual. Aí vocês podem diminuir uma nota, por exemplo, vou colocar essa aqui 60 e ele já pulou para D, porque ele não ficou ali na testagem maior ou igual a 70. Então, essas funções C, e depois eu vou deixar uma imagem com porcentagem para vocês fazerem outro teste, ela é muito usada em testagem, então, para vocês conferirem algumas coisas. Peguei o exemplo de notas, mas na imagem que eu vou deixar para vocês, eu acho que ela está aqui, ó, exemplos adicionais. É função C também, só que vocês calculam o exemplo de uma comissão. De novo, ó, várias funções C sendo testadas, e aí vai dar o retorno, certo? Então, acho que a gente conseguiu ali fazer a testagem de algumas coisas, e daí a gente obtém esse resultado. Isso, pessoal, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre isso, isso é uma função C aninhada.